Então, boa tarde a todos e todas, né? Boa tarde a todos os trabalhadores do Brasil, a todas as trabalhadoras. Boa tarde a todos os trabalhadores do Brasil, a todas as trabalhadoras. É uma honra, né, nessa tarde, a gente aqui comunicado. Nessa tarde, a gente aqui comunicado. A gente está interagindo com cada segmento de luta, de trabalho. Tem aqui o companheiro da nossa Unicab, tem Juliano, tem a nossa companheira da Bahia Pite, tem a companheira Anne, né, da Unisol, da Bahia, né, Anne? É Bahia isso mesmo? Fechou. Tem o companheiro Alex Cardoso, né? Que é o companheiro do pessoal de material reciclado. Tem a companheira Luísa, a dona Luísa aqui de Pernambuco, que está representando as domésticas, está representando as trabalhadoras e trabalhadoras domésticas, diaristas. E tem eu, Beloto, também, do sindicato do Sintrace aqui de Pernambuco, o sindicato do trabalho informal. Então, dizer a vocês que é uma honra ter vocês conosco, dizer a vocês quanto é bom a gente estar nessa discussão e trazendo uma pauta que é uma só, a pauta do trabalhador e da trabalhadora. Então, nesse momento, a gente vai fazer uma rodadinha de apresentação, a gente vai fazer para vocês poder também falar um pouquinho dos trabalhadores que você representa. Então, vai ter 5 minutos de cada um, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu começo por o companheiro Alex, depois eu venho para a nossa companheira Anne, da Unisol, pode ser, Anne? Após Anne, fala o companheiro Juliano, aí segue a companheira Peter aqui da Bahia, e pós-Peter, dona Luísa, é com a senhora, tá bom? Então eu vou fazer a pergunta, você já responde dentro disso, então para cada um tem 5 minutos, tá certo? Então a primeira pergunta, companheiros, para todos e todas, é como vai a categoria de vocês nesse momento da pandemia, né, nesse momento dessa doença, como é que está essa categoria? E quem compõe essa categoria? Como eu falei um pouco de você, Alex, mas eu não sei falar sobre sua categoria, espero que você entenda isso. Então, assim, mas que você possa, nesse momento, apresentar o que é sua categoria, quem são esses companheiros e companheiras que fazem parte da sua categoria, e como é que está esse momento para eles, e assim sucessivamente, tá bom? Então, tem 5 minutos, e arrebenta, é contigo, Alex. Show! Olá, 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 muito obrigado, Beloto, um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento a minha amiga histórica, Anne, a da Unisol, e cumprimento o Juliano, aí, que é camarada aqui do estado, das lutas aqui no estado, aqui em Porto Alegre, principalmente. Muito prazer aí rever a Luísa e a Pete, que estou conhecendo agora, e mandar um oi para a Maíra, que está aí nos bastidores, organizando, articulando e apoiando aí essas nossas correrias. Então, eu sou Alex Cardoso, faço parte do Movimento Nacional das Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis. A gente trabalha com a organização das catadoras e dos catadores em cooperativas e associações solidárias no Brasil. Nós formamos um movimento nacional em 2001, que tem 88 mil catadores organizados no Brasil, e a gente faz parte dessa construção, não só dos catadores, mas de um mundo novo, né, de uma nova sociedade, que seja baseada na parceria, na solidariedade, num processo de economia solidária, em que tenha a participação de todas e todos, em que a gente rompa com o processo da desigualdade, do racismo, da homofobia, todos esses processos que são muito dolorosos para o nosso povo brasileiro, principalmente para negras, negros, mulheres, crianças, povo da periferia, juventude, idosos. Então, a gente está numa caminhada, numa construção, do qual a gente diz que não é só pelas catadoras e pelos catadores, porque a gente está numa construção coletiva de compartilhar, sonhar e compartilhar, e também lutar para concretizar a formação de um mundo novo, que a gente consiga se enxergar antes de seres humanos, enquanto pessoas, que a gente consiga romper com as desigualdades e trabalhar junto numa construção em que a gente valorize a vida humana, que a gente planeje melhor o futuro para as pessoas, que a gente consiga defender e proteger melhor o nosso meio ambiente, a nossa natureza, que
que a gente consiga cada vez mais defender o futuro das nossas crianças, que a gente consiga, enfim, partilhar desse mundo novo e que esse mundo seja, no mínimo, igual, não menos do que isso, para todas e para todos. O que a gente está enfrentando na pandemia, acredito que é o que a gente vai conseguir escutar, inclusive aqui, das companheiras e companheiros que estão dividindo essa tela aqui conosco, né? Nós dividimos a mesa, agora nós dividimos tela, né? Porque a gente, no final, a gente acaba vendo de que a gente está numa distribuição muito em camadas sociais. Assim como dizia Marx, na história, na construção, enfim, do materialismo histórico, ele colocava sobre a questão da construção das camadas sociais e tal, né? Da questão das classes antagônicas, tanto os ricos, os exploradores, os pobres, e os explorados, enfim, a classe trabalhadora. A gente está nesse contexto dentro dessa pandemia, né? Enquanto classe trabalhadora, enquanto sujeitos desvalorizados, às vezes perseguidos, marginalizados, né? Pessoas que moram e convivem nas periferias, a maior parte de nós mulheres são catadoras, né? Quase 75%, e a maior parte de nós depende, enfim, da renda que vem da comercialização, desde a catação e a comercialização dos materiais recicláveis. Então, a gente entra numa pandemia de forma muito desigual frente ao setor explorador, né? Que é voltado aí, que a gente escuta muito nas palavras do porta-voz deles, que é o Jair Bolsonaro, esse governo que pratica um processo de necropolítica mais voltado à morte do que à vida. Basta a gente olhar os jornais aí, desde dos telejornais como jornais impressos, que parece muito mais um açougue de tanto sangue que tem, né, representando o processo da morte, e a gente consegue ver essa morte muito carimbada, né? Uma morte de cor negra, uma morte pobre, uma morte, enfim, que é muito dolorosa, né? E que cada vez mais vai se invisibilizando, enfim, o processo dos nomes, das histórias, enfim, das pessoas, passando muito mais a ser dados, a ser números, como se fosse muito normal morrer 60 mil pessoas por causa de uma pandemia, sem sequer a gente ter um ministro de saúde, sem sequer a gente conseguir ter políticas que sejam, de fato, da ordem defensiva, enfim, principalmente da saúde coletiva. Para finalizar aqui, não me estender muito, eu queria dizer que esse momento de pandemia também nos traz um processo de reflexão. O primeiro processo sobre a questão econômica, que é necessário fazer a mudança justamente para que a gente consiga proteger muito mais as pessoas e principalmente a nossa natureza. E a segunda é da gente olhar para o que a gente chama de Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e cada vez mais nós defender esse sistema, não deixar que ele seja precarizado, não deixar que ele seja privatizado, fazer a luta pelo Sistema Único de Saúde, porque claramente se nós não tivéssemos, mesmo diante de toda essa pandemia, um sistema que fosse universal e universalizado para todas e para todos, com certeza alinhado à necropolítica do governo Bolsonaro, nós não conseguiríamos estar aqui, por exemplo, fazendo essa live, porque com certeza nós também provavelmente já teria perdido nossas vidas. Então, inicialmente, eu queria colocar essas duas questões centrais. Uma, sobre a questão econômica, que precisa ser mudada, ser revolucionada, trocada dessa economia capitalista por uma economia social, por uma economia solidária, igualitária, e duas, a questão da defesa da saúde coletiva, a defesa do nosso SUS. Obrigado aí, Belotto. Então, vou me apresentar aqui agora, né? Meu nome é Anicena, atualmente eu faço parte da Unisol. A Unisol é uma central de cooperativas e empreendimentos solidários, né, que tem a sua sede em São Paulo, mas também tem um debate dentro dos estados da federação, a gente tem representação nos 27 estados, e a Unisol nasce nesse modelo de desenvolvimento econômico a partir das pessoas, né? Nós representamos a base do associativismo e do cooperativismo dos trabalhadores, que tem como prerrogativa a luta de classes. Então, a gente representa trabalhador, na perspectiva de uma modalidade que constrói uma gestão coletiva e garante não só o empoderamento dessas pessoas, mas a construção de um modelo econômico que pense na sustentabilidade,
que pense no ser humano, que pense na questão dos circuitos locais e que garanta a rentabilidade e a discussão política desse modelo como estratégico para o país. É importante dizer que a Unisol, ela tem diversos segmentos, né, produtivos dentro da central. Hoje nós somos cerca de 1.100 empreendimentos, em cooperativas e associações em todo o Brasil. Desses empreendimentos, eles são divididos em, a gente chama de setoriais, mas também pode ser chamado de segmentos produtivos. Nós vamos desde a agricultura familiar, com as cooperativas da agricultura familiar, as associações, até as cooperativas sociais, aí passando pelo nosso segundo maior setorial, que é os catadores. Temos a discussão dos setoriais de confecção, alimentação, o debate da metalurgia. A Unisol nasceu na década de 90, ela tem 15 anos, onde a gente estava passando por um processo de crise muito grande das fábricas em falência, e a primeira experiência da Unisol foi construir um debate de massa falida industrial, transformando essas indústrias em cooperativas e entregando a gestão dessas antigas empresas aos trabalhadores para que eles pudessem construir não só o seu modelo de sustentabilidade, mas garantir também os seus empregos. Então, a gente vem, ao longo desse período, travando uma luta na perspectiva desse modelo hegemônico da economia, né? Que é um pouco do que o Alex trouxe na fala dele, né? Que é excludente, que tem gênero, que tem um debate de elite, que descumpre, né, que ele se via, que é não só pensar os modelos do processo da economia e das cooperativas e das associações que nós representamos, mas também pensar como isso traz um debate também de que sociedade nós queremos e que mundo a gente está pensando, né? Quando a gente se olha muito nessa perspectiva da pandemia, a gente começa a pensar muito em que o sistema hegemônico do capital, que sempre foi a grande luta dos trabalhadores, essa divisão entre capital e trabalho, ele sempre nos colocou, né, esse distanciamento do debate, inclusive para que a gente pudesse ter sempre na base do sistema o chamado exército industrial de reserva, né? E aí você tem os trabalhadores ali sempre em busca do trabalho, e a gente tinha uma perspectiva muito que o trabalho formal, ele era, vamos dizer, a grande saída da crise, ou o grande modelo de sociedade de bem social, de bem-estar social, e aí muitos trabalhadores estavam nessa margem esperando a sua inclusão no sistema, e isso nunca aconteceu, né? A gente percebe que o sistema formal, ele é uma ilha, e que as diversas modalidades de trabalho, elas estão aí, borbulhando nas periferias, borbulhando nas zonas, nas cidades urbanas, borbulhando no interior, nas cidades de zona rural, e trazendo para nós um debate que ele é fundamental para o debate não só do modelo de economia solidária que nós defendemos e do cooperativismo solidário, mas também na perspectiva de pensar outras ações, né, que possam, inclusive, fortalecer e trazer outros trabalhadores para dentro desse debate junto conosco, né? Porque hoje a gente tem o quê? Cerca de 6.800 cooperativas que estão representadas pelos modelos cooperativas, grandes centrais, aí tem a Unicatadores, a própria Unisol, a Unicafes, a Concrab, que é ligada ao MST, e aí a gente junto construiu a Unicopas, que é uma grande central de debate de incidência política, principalmente para construir essa plataforma, né, tanto na Câmara Federal, mas também no Senado, mas isso aí dá mais ou menos, se a gente for pensar em números, cerca de 400 mil trabalhadores organizados nessa perspectiva e nessa modalidade coletiva. Então, o desafio é muito maior. O desafio é pensar que, nesse processo de pandemia, o que ficou escancarado foi não só os processos de desigualdade, de exclusão, das referências de trabalho que eram colocadas, mas também que a informalidade tende a crescer muito e que esses trabalhadores precisarão de alternativas e modelos sustentáveis para garantia não só das suas cidades na reestruturação no pós-pandemia, mas também do modelo de desenvolvimento econômico com crescimento para todo o país. Então, é esse o modelo da Unisol e é isso que nós defendemos. Então, o próximo a responder a pergunta é o companheiro Juliano. Só um minuto, Juliano. Companheiros, eu gostaria que vocês já fossem também
pensando em uma pergunta para algum dos companheiros, para a gente fazer depois esse bate-bola, entendeu? Enquanto o Juliano, o Alex já falou a Ana agora, vai falar o Juliano, pós-Juliano é Pita e pós é Dona Luísa. Mas aí, nesse primeiro bloco, ainda continua o mesmo direcionamento. Você conseguiu anotar, Pita, a pergunta do primeiro bloco? Pita? Pete, você conseguiu anotar a pergunta do primeiro bloco? Tá, Juliana. Então, tá tranquilo, Juliana? Dá para seguir? Tá, Juliana. Então, tá tranquilo? Dá para seguir? Claro, claro. Vamos embora. Beleza, então é contigo. Taca no pau, mano. Arrebenta, 5 minutos. Beleza, então é contigo. Taca no pau. Tá dando eco aí. Não sei. Oi? Estão ouvindo? Bom, meu nome é Juliano Fripp, aqui estou aqui representando a nossa executiva da Unicab e também a nossa entidade, a Associação Feira Roda Praia aqui de Porto Alegre. Quero aí cumprimentar, primeiro, antes de cumprimentar os nossos convidados, dizer para o Belotto que eu desejo aí uma bela de uma reunião, levando em conta o rodízio nessa Unicab que a gente faz as lives, nem sempre são as mesmas pessoas que fazem a mediação. Hoje foi dada essa tarefa para o nosso camarada Belotto, e que com certeza, com a experiência que tem, vai tocar e está tocando super bem. Quero cumprimentar o meu conterrâneo Alex, que a gente já se conhece de uma longa jornada. Quero cumprimentar a Dona Luísa. Eu acho que Dona Luísa, não tenho certeza, Dona Luísa, mas depois a senhora pode responder. Acho que a gente já se conheceu aqui em Porto Alegre, não sei se a senhora esteve aqui, mas eu tenho a impressão que sim. Quero cumprimentar a Anne, prazer estar contigo. Quero cumprimentar a Pete e dizer que aqui a gente, conversando com esses setores, que é as domésticas e os catadores, a gente enxerga que, independente do objetivo, a maneira de se trabalhar, mas sim, o objetivo é o mesmo, é ter dignidade no trabalho, é ter qualidade no trabalho, é ter condições de poder trabalhar, é ter condições de fazer um enfrentamento de igual para igual com a sociedade. A ânsia que a gente tem de estar igual nesse processo que não é de agora, que vem de muitos anos, mas a gente enxerga que a mesma discriminação que tem, que os governos e a sociedade em si tem em relação a catadores, tem em relação a camelôs, ambulantes e feirantes, tem em relação à doméstica, acho que essa luta, nesse momento dessa discussão que a gente está tendo, podemos avançar muito, fortalecer muito essas lutas junto, e tendo a Anne aí como uma expertise, uma pessoa experiente na questão de cooperativismo, e esse é um dos caminhos que faz com que as pessoas, o individual, cresça através de cooperativismo, através da coletividade, porque ninguém sozinho consegue avançar, ninguém sozinho consegue conquistar, ainda mais dentro de uma sociedade tão discriminatória que é o nosso país, e agora com esse governo fascista chamado Jair Bolsonaro, que é um sujeito que veio para representar as elites, veio para representar a burguesia e cada vez mais desqualificar e desmerecer os pobres, as pessoas que mais necessitam. Podemos enxergar isso através dessa questão da renda emergencial. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero dizer que nós aqui, os camelôs, ambulantes e feirantes, estão sofrendo de todas as formas essa questão da pandemia, porque o fechamento, o isolamento social, que é justo e que é correto na preservação da vida, acaba fechando comércios, acaba fechando ruas, acaba fechando movimentação, e ambulantes, camelôs e feirantes vivem da movimentação das ruas.
Então, se tira a movimentação das ruas, acaba que os camelôs e ambulantes e feirantes não têm a sua renda, diminui muito a sua renda, muitos não estão conseguindo trabalhar em função da pandemia, mas outros acabam indo para as ruas porque existe o risco de se contagiar pela pandemia, mas também existe o risco de passar fome, já que esse governo Jair Bolsonaro, que já entra nessa questão da renda emergencial, nós estamos aí com em torno de 6 milhões de pessoas que ainda não receberam a primeira parcela do auxílio emergencial, e quero dizer que foi uma luta muito grande no Congresso, lá dia 15, 16 de março, eu lembro quando começou a luta, e aqui quero lembrar a nossa deputada Fernanda Melchione, que foi uma das primeiras que levantou essa questão do auxílio emergencial, e conseguiu avançar junto com todo o Congresso, né? Todo o Congresso se mobilizou, mesmo tendo uns que defendiam a proposta de Jair Bolsonaro, que ofereceu R$200 na época, e que o Congresso se fortaleceu e veio para cima, levando em conta que R$200 mal daria para comprar uma cesta básica. Então, conseguimos R$600, e desses R$600, desde abril, quando foi aprovada essa lei do auxílio emergencial, hoje nós temos esse número que eu acabei de falar, em torno de 6 milhões de pessoas que não receberam a primeira parcela ainda, e tem aí em torno de 1 milhão de pessoas, foi dito 700 mil, mas com certeza são muito mais que 700 mil, de pessoas, de ricos, de burgueses, que votaram no Jair Bolsonaro dizendo que eram contra a corrupção, contra a roubalheira no país, e são esses eleitores do Bolsonaro, que são os corruptos, ladrões que estão recebendo o auxílio emergencial, um descalabro que está acontecendo nesse país, mais 6, 7 mil militares que receberam, ou seja, o governo, na verdade, quando ele botou as pessoas para ser avaliada, para ver se tem o direito do auxílio emergencial, ele, na verdade, ele não olhou. Na verdade, ele só retirou as pessoas que mais necessitavam. Porque essas pessoas, e fica claro que ricos, milionários, inclusive, tem um exemplo aqui de uma menina aqui de Espumoso, no Rio Grande do Sul, que está aí se programando para casar no Caribe, ou seja, tem muita grana, está recebendo auxílio emergencial. Ou seja, esse governo, ele não... para concluir, ele não preserva, na verdade, as pessoas que mais necessitam, ele trabalha para a elite, e acho que essa aliança que a gente está construindo, que pode ser daqui a 10 anos ou pode ser menos, vai fazer com que camelôs, ambulantes, feirantes, catadores e domésticas se fortaleçam e consigam avançar e dizer que a gente existe, que a gente está aqui, de fato, para lutar e para conquistar. Que não é só para a elite, para pobre também esse Brasil existe. Obrigado, companheiro Juliano. Companheira Peter, me escuta? Peter caiu, eu acho. Dona Luísa, a senhora anotou a pergunta? Ok? Eu não consigo escutar a Dona Luísa. Abre seu microfone. Ok. A senhora conseguiu anotar a pergunta, Dona Luísa? Eu acho que eu lembro, né? Para a gente falar o que representa e tal, e fazer, pelo que eu estou entendendo dos demais participantes, uma pequena. Falar um pouquinho como é que está a sua categoria, Luz, como é que está a sua categoria aí, né? Nesse momento da pandemia, assim. Estão trabalhando, não estão? Receberam auxílio, não receberam? Tá bom? Pode ser? Então. Ok. Primeiro, Juliana, eu gostaria de dizer para você que eu já estive, sim, em Porto Alegre 4 vezes. E uma das vezes eu lembro que eu fui a um encontro que era vários temas, né, que foram tratados. Só não me pergunte a data, porque eu sou péssima. Se eu não anotar, eu não lembro depois. Tá. Eu sou Luísa Batista, né, e estou atualmente representando cerca de 8 milhões de trabalhadores e trabalhadoras domésticas do país. A situação da categoria no momento, eu acredito que está igual a muitas outras categorias, né? Mas a gente sabe que tem categorias específicas, como é o nosso caso, né? Ambulantes, informais, catadores de materiais recicláveis. A gente realmente está vivendo uma situação muito difícil. Tem aquelas trabalhadoras que trabalham com a carteira assinada, que muitos empregadores optaram por suspender o contrato de trabalho, né? E essas aí não tiveram um
um prejuízo, vamos dizer assim, mas aquelas que trabalham informal, sem a carteira assinada, essas estão numa situação complicada, porque ou elas aceitam a imposição dos empregadores para continuar trabalhando, sob pena de que, se não aceitar, são demitidas. E aquelas que trabalham por diária, né? Que as pessoas falam diarista e, infelizmente, a Lei Complementar 150 só considera vínculo empregatício a partir de 3 dias. Mas a federação sempre entendeu que, mesmo um dia de serviço, aquela mulher que está trabalhando numa residência é uma trabalhadora doméstica. Essa é uma luta futura para que a gente possa fazer como muitas categorias que, mesmo com um dia de plantão, consegue, sim, o vínculo empregatício. Eu penso, assim, que a gente tem um governo, um desgoverno, né? Eu sempre me refiro a um desgoverno, porque eu entendo que um governo, ele tem que governar para todo o cidadão e cidadã do país que representa, que ele está ali representando. Foi para isso que ele foi eleito, mesmo que não tendo sido eleito com o meu voto, porque eu sou uma pessoa pobre e semi-alfabetizada, mas eu tenho consciência política. Eu tenho 64 anos e eu lembro de muitas coisas da época da ditadura e vejo hoje que, mesmo a gente estando num governo democrático, entre aspas, a gente está vivendo situações piores do que na época da ditadura. Porque a ditadura não mexeu tanto com a CLT. Foi na época da ditadura que conseguimos o nosso primeiro direito. Não que eu esteja defendendo a volta da ditadura. Deus nos livre desse mal. Mas eu falo relacionando a retirada de direitos da classe trabalhadora, fazendo uma comparação, que a gente vê esse cidadão aí que foi eleito, né, o inominável, como muitas pessoas falam, ele não tem o menor compromisso com as pessoas. Ele foi eleito para manter o capital, né, e manter o capital de uma forma bem confortável, porque todas as medidas, né, desde o golpe que retirou a presidenta Dilma do poder, em 2016, já foi com essa intenção. E como disse aquela conversa do Romero Jucá, com o Supremo e com tudo. Não que o Supremo, ultimamente o Supremo está tomando decisões importantes, mas ainda não o suficiente para colocar um freio nessa... como é que eu digo, nesse desmonte que o país está vivendo. As políticas públicas que estavam encaminhadas desde a época do governo anterior, ou melhor, desde a época do governo do PT, vamos dar nome aos bois, estão sendo desmontadas. Nesse momento de pandemia, onde o governo tinha que pensar na população de uma forma geral, eu falo que a gente está sobre a mesma tempestade, mas que nós estamos enfrentando a tempestade num barquinho de lata, enquanto que tem pessoas que enfrentam no iate, fazendo uma comparação, aquelas pessoas que o Juliano falou antes, né, que tem essa mulher aí no Rio Grande do Sul, essa é apenas uma das, né, mas a gente vê aí na televisão sempre militares, pessoas de classe média, pessoas ricas, recebendo auxílio emergencial. Então, além do desgoverno, essas pessoas que estão recebendo auxílio emergencial, a maioria votou nesse homem que está aí. O rico votou para continuar mantendo e ampliando os privilégios. E os pobres votaram ou por falta de consciência política, né? Ou analfabetismo político, ou também por ser pessoas de má índole que se sentem representadas por esse homem, por esse ser inominável. E a gente está aqui pagando o preço de um desgoverno que, além de estar desmontando todo um sistema que vinha dando certo e que poderia, sim, ser melhorado, ele fez exatamente o contrário, ele fez regredir. E a gente está pagando por tudo isso, esse auxílio emergencial aí saindo para pessoas que não têm necessidade. Então, a gente também tem que ver a falta de caráter dessas pessoas. Já? Então, a gente tem que ver a falta de caráter dessas pessoas, entendeu? Porque quem se inscreveu sabendo que não precisava, é porque não tem caráter. Ao mesmo tempo, a gente vê uma pessoa que trabalha ganhando por diária, uma trabalhadora doméstica ganhando por diária, que não teve direito e não tem nenhuma explicação o porquê dela não ter sido aprovada no auxílio emergencial e ainda não recebeu nem a primeira parcela. E ainda tem a questão do SUS. Esse vírus, ele não entrou no Brasil, não foi por nós, pessoas pobres. Esse vírus entrou no Brasil pelas pessoas de classe média. Rapidinho. Entrou no Brasil pelas pessoas classe média,
que trouxeram o vírus lá de fora. Mas essas pessoas têm tratamento em hospitais de linha, de alto poder, de cura, vamos dizer assim, porque quando você descobre logo no começo, claro que você tem toda a chance de se curar. E a classe pobre, nós estamos morrendo aí na fila, esperando um leito de UTI que nunca chega, muita gente não tem nem sorte de chegar a esperar 2 dias, morre antes disso. Então, o SUS também é uma... A gente tem que lutar por esse SUS, né? Para não deixar esse SUS acabar, porque ele ainda é o que nós temos para garantir a nossa sobrevivência nessa pandemia. Como o tempo foi pouco, tinha mais coisa para falar, mas tudo bem. Obrigado, Aloysio. Então, por favor, Juliano ou Alex, marca meu tempo e também mandou concluir, eu vou me apresentar um pouquinho também. E, Peter, você já está por aí? Depois de mim, você fala, tá bom? Então, vamos lá, Juliano. Marcou? Alex, marcou aí? Qualquer um aí. Vai mandar. Me faz um sinal, faz assim que eu já sei que já foi, tá bom? Beleza? Então, gente, meu nome é Beloto. Eu sou do sindicato do Sintrace aqui, que é um sindicato que luta pelo trabalhador e a trabalhadora do comércio formal. A gente tem um sindicato que foi fundado, a gente tem uma luta de 11 anos, e a gente tem um sindicato que foi fundado em 12 de 12 de 2012. Em 2014, 2013, 2014, a gente teve a oportunidade de conhecer a Unicab, e a gente vem travando uma luta muito grande aqui em Pernambuco. E a prefeitura aqui de Pernambuco é a prefeitura do PSB, né? A prefeitura do ex-governador que morreu num acidente fazendo campanha para o presidente, Eduardo Campos. Tem a família Campos, né? O filho dele hoje candidato pelo PSB à prefeitura do Recife. E a gente está aqui lutando para que essa direita, né, mais uma vez, ela não tome esse poder. Então, aqui, os trabalhadores estão passando por um momento muito difícil. Por exemplo, os trabalhadores ao entorno da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, estão desde novembro sem trabalhar, né? Desde novembro. Muitos deles ainda vão receber a primeira parcela desse auxílio emergencial. E o que a gente conseguiu para a categoria aqui, a ajuda que veio de ONGs, né? A prefeitura deu uma ajuda, mas que já foi uma ONG que doou para ela, não é um incentivo dela. E ela só deu depois da gente cobrar muito, não deu para toda a categoria. Ela doou algumas cestas para algumas áreas, para alguns lugares aqui. Então, assim, se não fosse, primeiramente, a ajuda dos amigos, a ajuda das pessoas queridas, a ajuda de ONGs, né, a gente estava numa situação muito pior. Por exemplo, a gente fez uma vaquinha online da Unicab, aí enviou um valor para aqui, para Pernambuco. A gente tinha feito uma vaquinha online pelo sindicato, deu outro valor e a gente conseguiu num projeto 12.600. E aí a gente juntou tudo isso e conseguimos comprar hoje, por isso que eu cheguei atrasado também, a gente conseguiu comprar hoje 250 cesta básica com 2 quilos, assim, foi bem legal. E para que isso seja distribuída, a gente tem os mototaxistas aqui a gente dá um apoio, a gente tem os hospitais, a gente tem N coisas, a gente está aqui dividindo essas 250 aqui ainda, pela graça do Senhor, que eu não sei como vai ser para a gente poder avançar. Então, dizer que é um descaso, tanto do governo municipal, como do governo estadual, um descaso com o trabalhador e a trabalhadora. Queremos agradecer a todos e todos os deputados que botaram o pé, principalmente o deputado do PSOL, né, que botou o pé lá, que puxou a pauta, que incentivou para que essa pauta, para que esse dinheiro aumentasse, porque de imediato esse dinheiro ia ser R$200, ia ser só por 3 parcelas, e aí a gente conseguiu mais 3 parcelas. Tem muitos de nós que ainda vai receber a primeira parcela, mas que seja bem-vindo, entendeu? E dizer que se não for a unidade das pessoas, unidade de ONG, o governo não está nem aí para os trabalhadores e trabalhadoras dessa categoria, que somos todos e todas. Então, dizer a vocês, companheiros e companheiras, uma coisa que eu tenho falado muito: sonho que se sonha só é só um sonho, mas o sonho que se sonha em conjunto, ele é uma realidade. E eu tenho certeza que tudo isso que a gente está aqui hoje discutindo, para mais para frente, a gente vai conseguir fazer com que isso se torne uma realidade para cada um e para cada um de nós. Então, estamos juntos, é um prazer
estar com cada um e cada uma de vocês. É um prazer, dona Luísa, é um prazer, Anne. Assim, eu estou encantado, vou entrar depois no privado, a gente tem muita coisa para conversar. O companheiro aí, Alex, você vai ser muito ainda catucado por nós aqui de Pernambuco, você tem muito a contribuir nessa nova construção para nossos setores. Então, estamos juntos e vamos avançar. Então, é isso. Peter, você já se encontra por aí, Peter? Peter? Então, eu tinha provocado vocês, enquanto a Peter... Eu tinha provocado vocês para saber se vocês têm alguma pergunta de um para o outro. Alguém conseguiu... Tem alguma pergunta para fazer, sei lá. Tem, não, Luísa? Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a pergunta com a senhora para a pessoa que só vai fazer a pergunta. Essa pessoa responde 3 minutos e a réplica volta. Pode ser assim? Tá bom assim? Pode ser? Tranquilo? Tá bom, dona Luísa. Então a senhora faz a pergunta para quem... Sim. Pronto, a senhora direciona para quem vai, a pessoa tem 3 minutos para responder. Se não der para responder, eu não gosto de dizer como não, eu vou fazer um sinalzinho assim, tá bom? Dá para entender que eu tenho meio que trauma dessa palavra concluir, é que eu me perco quando falam assim, aí eu não gosto, eu vou fazer um sinalzinho assim, aí você já sabe que é para concluir, tá bom? Pronto, então a pessoa faz a pergunta para quem quer, a outra tem que responder, aí tem a réplica da pessoa em alguma coisa, pronto, e a gente faz esse bate-bola. E vocês que estão aí participando, quiserem enviar perguntas já, se quiser saber sobre nós, tem alguma curiosidade, fique à vontade, estamos à disposição. Arrebenta, dona Luísa. Bem, a minha pergunta é para Juliano, porque eu falo isso baseado naquilo que a gente conversa com as companheiras diaristas, né? Que elas nunca deixem de pagar a Previdência Social. Que mesmo com toda a deforma que implementaram, né, agora, nessa deforma, ainda é alguma coisa que a gente pode ter como proteção social. Então, a minha pergunta é o seguinte, porque o meu irmão, ele foi catador durante 15 anos. Só que ele antes trabalhou de carteira assinada, hoje ele já tem 74 anos, ele está aposentado. Então, na época dele, ele era catador, não tinha essa organização que vocês têm hoje. Então, de parabéns. A minha pergunta é, vocês têm a preocupação de fazer o recolhimento da Previdência Social? Essa é a minha pergunta. Arrebenta, Juliano, tem 3 minutos. Dona Luísa, há anos atrás, quando foi criado o MEI, muitos aderiram ao MEI, porque existia e existe o interesse das pessoas se organizarem, e também se organizar significa prever o futuro e ter uma garantia mínima que seja para o futuro. Então, a gente, na época, quando foi construído esse MEI, eu lembro que houve uma discussão muito grande sobre essa questão. Porque, na verdade, quando foi criado o MEI, claro que é uma garantia para as pessoas lá para o futuro, mas também tinha uma discussão de que a criação do MEI não significava a garantia de que as pessoas, os camelôs e os ambulantes teriam de trabalho na rua. Existia essa preocupação, e eu vou fazer um breve relato aqui sobre a questão do MEI. Existia essa preocupação porque quando o governo cria o MEI, a gente interpretou, claro, levando em conta essa questão do futuro, que tu tá ali garantindo tua aposentadoria. Mas também existia muito a preocupação assim, bom, se nós vamos ser taxados, se nós vamos estar pagando aquele mínimo que é R$50 por mês, a gente precisava e precisa de uma garantia de que, bom, nós estamos pagando, nós temos que ter o direito a um espaço público para poder fazer o nosso trabalho. Então, essa foi uma questão que houve uma preocupação muito forte nesse sentido, e houve uma discussão muito forte nesse sentido, inclusive eu levantei essa questão, porque nós queremos pagar sim, mas nós queremos uma garantia também de trabalho, porque não adianta tu estar pagando ali teu imposto de microempreendedor individual e não ter o espaço para poder trabalhar. Porque camelô, ambulantes e feirantes, na sua 99%, trabalha na rua.
É na rua que tira o seu sustento. Então, isso foi feita essa discussão, mas, logicamente, dona Luísa, a gente tem essa preocupação e lhe garanto, assim, que 80% das pessoas, para não ser exagerado, vamos ficar em 70%, estão pagando seu MEI. Estão pagando seu MEI porque, além de estar pensando lá no futuro, as pessoas também pensam, por exemplo, se acontece alguma coisa, tipo, não poderem trabalhar, elas têm aquela garantia mínima que podem estar recebendo aí mensalmente até que se recupere em caso de doença, mas com certeza tem essa preocupação, sim. Certo, respondeu sim a minha pergunta, Juliana, obrigada. Apesar de que nós, domésticas, a gente não dá essa orientação de MEI, porque o MEI, como no nosso caso, teria que ter uma carteira assinada, então a gente não dá a orientação do MEI, porque aí seria perder o direito ao FGTS, a férias, a 13º, né, licença maternidade. Aí, então, a gente não orienta o MEI, mas a gente orienta que pague a Previdência. E é muito importante isso que você falou, porque é uma garantia, e inclusive de exigir que o governo mantenha um espaço onde vocês possam se organizar naquilo que vocês trabalham. E falar desse auxílio emergencial de R$200, Beloto, esse auxílio, ele só era de 200, né? Mas foi todos os deputados e deputadas da esquerda que foram para cima desse desgoverno para dizer que não dava para manter uma família com R$200. Então, foi vários partidos de esquerda que se uniram, que apesar de na Câmara sermos minoria, mas o apoio e os argumentos foram necessários para esse governo recuar e passar esse auxílio para R$600. Agora a gente vai ter que brigar porque ele só prorrogou por mais 2 meses. E a gente não sabe até quando essa pandemia vai durar. Então, todos os nossos deputados de esquerda, de todos os partidos de esquerda, têm que ver isso daqui para frente, porque essa prorrogação de 2 meses é muito pouco em relação ao que está acontecendo nesse momento. Obrigada, viu, Beloto? Mais alguém tem alguma pergunta de um para outro aí? Ou a gente segue para o segundo ponto? Anne, o companheiro, Juliana, alguma pergunta? Não, né? Vamos para o segundo ponto. Então, eu dizer a vocês o seguinte, é que tem aqui, ó, diante da forte atuação de vocês na economia solidária, como podemos ter estratégia da economia informal, da economia popular? É o seguinte, como é que a economia popular solidária pode fortalecer e fazer a retomada após a pandemia? Como é que a gente pode fazer isso? Deu para entender, pessoal? Meio confuso, porque eu acho que não, ninguém... Desculpa, não, é só se deu para entender, para a gente dividir o tempo, só um minutinho. Como é que a economia popular solidária pode fortalecer e fazer a retomada após a pandemia? Como é que a gente vê isso? Deu para todo mundo entender? Posso dividir o tempo? Beleza, então. Agora eu vou começar por Anne. Aí, Anne vai para a Juliana, de Juliana vai para a Dona Luísa, e Dona Luísa volta para o companheiro Alex. Pode ser, Alex? Está tranquilo assim? Então, vamos lá, né? 3 minutos, Anne, dá para ser, Anne? 3 minutos ou é meio complicado? Tá tranquilo, bom. Tranquilo. Não, tranquilo. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que é a economia solidária, porque aí eu acho que a pergunta foi um pouco nessa perspectiva da economia popular solidária. Muitos de nós acreditamos que a economia popular solidária só se dá na gestão coletiva para a produção, né? Até porque muitos dos nossos empreendimentos que estão organizados coletivamente, eles se organizam para produzir. Porém, nós temos outras dinâmicas que nós também consideramos no debate da economia solidária,
que é tanto da compra coletiva, quanto do processo de comercialização coletiva, vamos dizer, do uso dos meios de produção de forma coletiva, do debate da rede de consumo, do debate também das cooperativas de crédito, das finanças solidárias e dos fundos rotativos. Então, o movimento de economia solidária, ele é um movimento de organização política. Acho que é isso que precisa ficar muito claro, né? E a partir dessa perspectiva de que ele é um movimento de organização política, ele pode estar sendo colocado e adequado a vários tipos de realidades. Quando a gente fala da informalidade, nós, empreendimentos de economia solidária, também saímos do processo de informalidade. Muitos de nós, ou éramos catadores individuais, ou éramos debate fazendo as produções na nossa própria casa, através das unidades familiares, ou fazíamos a produção comunitária, ou organizávamos junto ao debate mais do bairro. Então, de certa forma, essa economia já era pulsante, podia ser de uma forma individual ou familiar, mas ela já existia. Quando a gente optou em nos organizarmos numa gestão coletiva para a produção, a nossa ideia também era fazer um debate político sobre esse movimento. Era trazer um pouco do que o Juliano traz na fala dele ali, das preocupações que ele tem, né? De como é que a política pública chega para os trabalhadores que não têm carteira assinada, né? Porque hoje, e olha que hoje no Brasil a gente não pode nem dizer que quem tem carteira assinada tem direito, né? Porque depois dessa flexibilização aí dos direitos trabalhistas, de certa forma, a instabilidade tomou todas as modalidades de trabalho, né, e de empregabilidade no país. Mas, de certa forma, ainda existia na cabeça de muitas pessoas que a carteira assinada era a estabilidade, era a formalidade. E aí não conseguia se perceber outros movimentos que poderiam se organizar em modalidades produtivas para garantir que o trabalhador também tivesse direito. Então, eu vejo a economia popular solidária como um instrumento, sim, de organização dessa base do movimento informal, nessas diversas perspectivas que eu trouxe, garantindo não só o debate da sua gestão coletiva, mas também o debate de enfrentamento às políticas públicas de reconhecimento dos trabalhadores. A gente faz a luta de classe o tempo todo. Então, na verdade, o que nós estamos reafirmando nesse movimento é que existem outras modalidades de trabalho que podem ser recolocadas nessa dinâmica do modelo de desenvolvimento econômico e garantir que o trabalhador tenha seus direitos também assistidos. Tentei fazer meus 3 minutos. Então, Juliana, agora é com você, companheiro. Quer que eu repita a pergunta? Tá tudo certinho? Não, tá tranquilo. Se eu sair fora da pergunta, tu me puxa a orelha aí, Belo. Jamais, tamo junto, vamos que vamos. A questão dessa pandemia e o pós-pandemia, né? Eu quero relembrar o antes da pandemia e a pandemia e o depois. O antes da pandemia, e aqui me referindo à categoria nossa, ambulantes, feirantes e camelôs, existia uma criminalização enorme em relação a esses trabalhadores de rua. Tratados como marginais, tratados como crime organizado, tratados como... Todo tipo de acusação cai no nosso lombo, né? E uma maneira que a sociedade, a mídia e os governos têm para atacar e tentar tirar nós das ruas, tentar tirar nós dos nossos trabalhos, que é o único espaço que tem para a gente poder trabalhar, já que esse país já não gera emprego há muito tempo e não vai gerar muito emprego daqui para frente, pelas condições que a gente está vendo esse governo fascista que está aí, e mais a questão da pandemia. Isso é o antes. O durante a pandemia, logo que a pandemia começou lá no dia 15, 16 de março, que foi decretado calamidade pública e pandemia mundial, e aqui no Brasil a mesma coisa, a mídia e governos saíram em defesa dos camelôs ambulantes, dos informais em geral. Era todos os dias. Eu lembro bem o dia 16 de março, quando a Globo News, e eu fiquei surpreso, eu digo, eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando que a Globo News está falando de informais, de camelôs, ambulantes e feirantes. Pois estava. A partir daquele dia, era noticiário todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Reconhecendo de que os camelôs, ambulantes e feirantes informais
são um dente importante nessa engrenagem que gira a economia. Gera emprego, gera renda, e muitos empregos, né? Porque cada trabalhador de rua, ali, ou ele fabrica sua mercadoria, ou ele compra de algum lugar, de algum atacado para revender, ele está gerando emprego em todos os lugares, inclusive enriquecendo os atacadistas, enriquecendo os grandes comerciantes, que são os fornecedores da mercadoria, seja manufaturada ou não. E foi, essa categoria foi muito valorizada, muito valorizada. E nós estamos vivendo uma pandemia, está todo mundo sofrendo, e o pós-pandemia, que a gente enxerga que vai ser muito difícil a retomada da economia para nós, para todo mundo. Mas aí, o pós-pandemia, que nós já começamos, na verdade, de fato, a falar sobre o pós, né? A gente já está pensando no pós. Inclusive, aqui em Porto Alegre, nós estamos aí resgatando uma lei municipal de renda básica para os camelôs ambulantes e feirantes, lei municipal. E também tem uma proposta de uma lei estadual do governador Leite, que eu não sei, mas nós vamos insistir muito para que a gente consiga, com essa renda básica unificada, complementar, na verdade, a gente consiga dar uma retomada. Mas mais que isso, esses governos, essa mídia, as pessoas, políticos, que valorizaram essa categoria, eles vão ter que continuar valorizando. Eles não podem, pós-pandemia, manter aquela política de criminalização, porque eles já disseram que nós somos importantes. Então, esse é um movimento que nós vamos fazer com muita força. Nós vamos resgatar o passado, um passado bem recente, de 2, 3 meses atrás, e dizer, vocês valorizaram nós. Vocês disseram que nós tínhamos que estar na rua, inclusive o fascista, chamando, indo comer cachorro-quente na rua de camelôs e ambulantes, valorizando essas pessoas, os prefeitos e governadores, valorizando esses trabalhadores. Então, eles não podem deixar de valorizar depois da pandemia, após a pandemia, porque nós vamos continuar vivendo, e nós vamos continuar trabalhando. E nós, agora, a partir desse momento, nós queremos ser tão valorizados como fomos durante a pandemia. No sentido de que eles valorizaram, de fato, para poder botar as pessoas na rua, dizendo que tinha que vir para a rua. E muitos resistiram, mas eles disseram que nós fazia parte da economia, gerador de trabalho e renda. Então, nós queremos continuar com essa política, que nós tem que ser valorizado, e para ser valorizado tem que ter espaço público para trabalhar. Espaço público, não adianta só reconhecer a categoria, mas não dar espaço para trabalhar. Então é isso, por enquanto. Já, Juliano, como sempre, né, companheiro? É isso aí. Agora a nossa companheira, Dona Luísa com a senhora. Tranquilo quanto à pergunta, tudo certinho? Quer que eu repita alguma coisa? Não, tá tranquilo. Tudo certinho, Beloto. Parabenizar o companheiro 3 Juliano, minutos. um bom debatedor, viu? E tira o Luísa da frente, por favor. Essa questão da economia solidária, isso preocupa muito a categoria que eu represento. Porque a economia solidária, com ambulantes, com catadores de materiais recicláveis, com pessoas que têm um pequeno salão de beleza nas periferias, que são muitos, esses segmentos realmente eles vão poder, no futuro, pós-pandemia, né, eles vão poder se recuperar. Mas a minha categoria, ela depende da recuperação dos postos de trabalho de outras pessoas para lhes dar emprego. Atualmente, muitas companheiras estão sobrevivendo, como é uma coisa que a gente atua muito no nosso dia a dia, é fazendo coxinha, empada, fazendo de encomenda, né, para entregar, né? Então, essa preocupação a FENATRAD tem, que é, quando for pós-pandemia, primeiro que o futuro é incerto, a economia realmente está muito quebrada. O companheiro Juliano falou nessa questão da valorização, é verdade. Eu mesma, né, mesmo não representando a categoria, eu sempre, logo após a pandemia, eu pensava, meu Deus, eu fico imaginando a categoria que eu represento e as pessoas que vivem vendendo na rua, o comércio informal, como é que essas pessoas estão vendendo se não estão podendo nem sequer botar a mercadoria nem ir para a rua? Pensei isso muitas vezes, continuo pensando, mas sei que a economia solidária
pós-pandemia, vai se recuperar melhor do que a categoria de trabalho doméstico. Por quê? A gente sempre lutou pela valorização, mas a sociedade nunca viu o nosso trabalho como um trabalho importante, né? Agora, por conta da pandemia, e as pessoas não querem se dar o trabalho, muitas estão trabalhando em casa e não querem se dar o trabalho de fazer o trabalho que home office e fazer também as tarefas domésticas. Então, nesse momento, nós somos importantes, né? Como o companheiro Juliano falou. E aí temos essa preocupação. Como vai ser depois da pandemia, a questão do trabalho doméstico, os postos de trabalho, foram mais de 700 mil trabalhadoras que foram demitidas nesse período de pandemia. Então, como é que vai ser, pós-pandemia, a recuperação desses postos de trabalho? É uma preocupação que a gente não sabe, com essa falta de políticas públicas, onde vai dar. Eu só queria dizer só mais um pouquinho essa questão, Juliano, de políticas públicas, onde vai dar. Eu só queria dizer... Eu queria dizer só mais um pouquinho essa questão dele ir para a rua, valorizar, né, o comércio cachorro-quente. Você me desculpe, viu, mas esse homem, ele não valoriza ninguém, não. Ele foi para as ruas apenas como uma afronta à recomendação da Organização Mundial de Saúde, de que não pode estar sem máscara, tem que evitar aglomeração. Então, isso aí foi uma forma que ele encontrou de afrontar a recomendação da Organização Mundial de Saúde e mostrar para essas pessoas sem consciência de que não oferece risco nenhum. Por isso que a gente vê o exemplo das pessoas aí, os barzinhos abrindo ontem nos estados aí que estava tudo fechado, tudo lotado de gente. E daqui a pouco a gente vai ver essa onda, essa curva de contaminação aumentar, infelizmente. Eu discordo de você só nesse ponto, viu, companheiro Juliano, mas quanto à questão da recuperação da economia solidária pós-pandemia, eu acredito que vocês vão ter mais chances de se recuperar do que as trabalhadoras domésticas, infelizmente. Beloto, permite Dona Luísa, eu tenho um acordo total com o que a senhora disse. Eu acho que eu me expressei mal. Ele, quando vem para a rua e vem comer cachorro-quente, na verdade, ele está brincando com a doença, com a pandemia, chamando de gripezinha, dizendo que pode estar na rua, que não tem problema, que tu pode comer cachorro-quente na rua, mas quando eu digo que ele valoriza, quando ele chama, ele diz que os camelôs, ambulantes e feirantes são importantes. Quando ele diz isso, ele vai ter que... Eu sei que ele não vai reafirmar, porque ele é mentiroso, ele é cafajeste, ele não vai reafirmar isso. Ele não vai ter, pós-pandemia, ele não vai dizer que aquilo que ele disse no passado, que os ambulantes, feirantes e os informais são importantes na geração de trabalho e renda. Mas eu concordo plenamente com a senhora que aquela ida dele para a rua comer um cachorro quente foi um deboche, mas ao mesmo tempo ele deixa picando a bola dizendo assim, bom, vocês são trabalhadores, vocês merecem o reconhecimento. E nós vamos cobrar isso aí dele depois do futuro. É isso que eu quis dizer, dona Luísa, mas estamos juntos. Concordo plenamente com a senhora. Agora o nosso companheiro Alex. Arrebente, companheiro. Fica à vontade. Bem, vamos lá, então. Acho que primeiro, companheiros e companheiras, é importante a gente destacar que a economia não está quebrada. Acho que é super importante que a gente consiga analisar, quando a gente for analisar a questão da economia, nós vemos que está em pleno funcionamento, está concentrando riqueza como sempre concentrou, está colocando o lucro acima da vida, como sempre fez, e tem gente que está lucrando e muito durante essa pandemia. É super importante destacar isso, porque a economia nunca teve quebrada, porque nunca se parou de produzir. Mas é o mesmo processo em que há uma grande exploração, e durante a pandemia nós conseguimos ver que há setores que são invisibilizados, invisíveis, e que são descartáveis. E aí eu acho que era um ponto que a gente podia estar olhando. E dentro desse contexto, a gente consegue ver, por exemplo, que aqui no Brasil, 10 famílias, né, as 10 famílias mais ricas do Brasil, elas têm mais ou menos em torno de 60% de toda a riqueza, enfim, produzida no Brasil, as 10 empresas que mais concentram riqueza no Brasil.
É só para nós ter ideia de que tem gente que só das suas heranças, por exemplo, se fosse gastar só os filhos das heranças dessas empresas, se eles fossem gastar, se eles fossem gastar todos os dias, para até gastar a herança, eles iam ter 400 anos gastando mais de 20 milhões de reais por mês, para nós ver tamanho absurdo que é a concentração de riqueza que tem no país. E não só no país, mas no mundo, né? Porque 1% da população mundial detém 60% da economia, enquanto que nós temos 30% da população global que não tem 1% da economia gerada, ou seja, estão na extrema miséria, na extrema fome, né? Nós temos quase 70% das pessoas no planeta que vivem com menos de $1. Então, é super importante que a gente destaque isso. Apesar de toda a tecnologia, todo o conhecimento, todo o processo gerado, né? A gente consegue estar fazendo essa atividade aqui online, ou seja, olha o conhecimento que nós geramos, olha o tanto que a gente tem de tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente olha para o lado e ainda tem criança passando fome, ainda tem pessoas que são subjugadas, ainda tem trabalhadores que são invisibilizados, que são invisíveis, mesmo diante desse contexto da pandemia. É importante ter esse destaque, por quê? Conforme essa pergunta, eu acredito que muito na questão da formação. A formação do sujeito, do cidadão político, o cidadão revolucionário, o cidadão que consegue compreender sobre o contexto, tanto social, como econômico, como político, consegue, de fato, incidir na sociedade para fazer revolução. Eu acho que esse é o processo que tem dentro da construção dessa pergunta. A gente deve se olhar, em primeiro lugar, enquanto trabalhador. Não importa em qual é a situação que a gente se encontra de exclusão. O nível de exclusão não nos tira não nos tira a nossa identidade de trabalhador e trabalhador. Seja catando na rua, num lixão, seja fazendo a limpeza do chão de uma fábrica, ou seja trabalhando de forma subjugada dentro de uma casa de família. Nós somos trabalhadoras e trabalhadores, mesmo quando nós temos que recolher os nossos panos, o nosso trapo da rua, porque o Rafa está chegando. Somos trabalhador, trabalhadora. Vivemos da nossa condição de trabalho. Nós vivemos da nossa força de trabalho. E essa nossa força é tão necessária, mas também é tão subjugada. E basta ver daí o nível que nós estamos aqui de exclusão imposta tanto pelo governo, mas também pelas instituições. Porque basta nós olhar aonde que vive o juiz, que é para garantir justiça, o tanto de dinheiro, o alto salário, e todas as mordomias, as regalias que tem, e os privilégios, para nós saber que justiça no Brasil não há. Isso é super importante, porque a gente precisa se formar, se capacitar para poder se compreender enquanto companheiro, enquanto companheira. E aí, junto, de mão dada, não importa em qual setor nós estamos, nós se abraçar junto para fazer essa luta. E aí é importante de nós olhar dentro desse contexto o que é esquerda, o que é direita, o que é política, porque nós temos um monte de deputado que não vale nada, mas que ao mesmo tempo agora vão estar aí ocupando novamente as rádios, lavando nossos ouvidos mais uma vez e pedindo voto para voltar a ser político, para voltar a ser vereador ou ser prefeito na nossa cidade. Precisamos compreender isso. Nós precisamos construir um braço forte, um braço firme, um braço solidário, e que a gente consiga nos abraçar, nos unir para poder fazer a luta. Porque enquanto nós estivermos olhando pelo lado errado, o contexto da economia, o contexto da política, nós ainda vamos estar sofrendo. Nós precisamos atacar a raiz, companheiros e companheiras. Precisamos nos unir para poder fazer essa luta e avançar enquanto trabalhador. Massa, companheiro Alex. Tem uma pergunta da Maíra. Eu acho que ela... Maíra, você quer entrar para fazer a pergunta? Eu anotei. A pergunta da Maíra é o seguinte, é para a companheira Anne. Diz assim, a Unisol tem meios de ajudar coletivos desses setores, aí no caso nós, né, aqui representados, ambulantes, domésticas e catadores, a construir cooperativas para se fortalecer nesse pós-pandemia? E como seria isso? Deu para entender, né, a pergunta? O que é que eu repito? Deu sim, Beluto. E eu queria dividir, inclusive...
eu vou te Pode dar falar. 5 minutos para tu, aí tu quer passar a bola para alguém aí tu passa essa bola, então. Eu queria... Vamos fazer o seguinte, eu vou te dividir com 4 minuos e tu passa para a pessoa fica com 4 minutos. Pronto, eu quero dividir com o Alex, porque eu acho que dos catadores, ele aqui, enquanto movimento nacional, que também nós consideramos a base do movimento da economia solidária, e também da Unisol, ele pode falar especificamente dos catadores. Eu acho que o Alex fez uma fala que muito me contemplou, né, acerca de que lugar nós estamos, porque se a gente continuar nos colocando nessa perspectiva de classe, mas de não de reconhecimento dessa classe, não dá nem para a gente começar a pensar alternativas, principalmente no pós-pandemia, né? Quando eu vejo a questão, vou falar especificamente agora das domésticas, e até porque me enquadro enquanto mulher, e aí nesse debate de economia feminista, que para nós sempre é dado o lugar do cuidado, né? Da economia dos cuidados, e muito, mesmo com a PEC, né, que nós tivemos através da 2015, lá da lei complementar, 150 da PEC das domésticas, nós sabemos que o índice de informalidade ainda nesse setor, ele continuava alto, né? Então, a gente percebe o quanto é difícil entender essas dinâmicas do capital e da organização dos modelos de trabalho. A gente vê no movimento de economia solidária popular, não só uma perspectiva de que, ou por a gente ter uma facilidade na agricultura familiar, ou por a gente ter uma facilidade nos catadores, ou por a gente ter, nesse momento, uma organização minimamente descrita, que nós temos uma grande facilidade de acesso a passar por essa crise de forma mais fácil. Eu acho que não. O Alex foi muito feliz quando ele disse que não existe crise do capital. Que a gente entrar nessa concepção de achar que, por conta da pandemia, o capital está em crise, isso é uma falácia. O primeiro instrumento do capital, que são os bancos, estão lucrando absurdamente na pandemia. As linhas de crédito e as taxas de juros estão altíssimas. E no pós-pandemia, os bancos vão lucrar muito mais. Então, o sistema capitalista não está em crise e, de certa forma, está se remodelando dentro da própria crise, né? E aí foi uma discussão que tiveram a respeito do capitalismo de vigilância, inclusive que a Dilma fez recentemente, e discutiu um pouco sobre como é que a gente precisa olhar para essas estratégias do próprio capital, inclusive na precarização do trabalhador. E aí, quando eu fico olhando essas modalidades de ambulantes, de feirantes, do próprio debate das domésticas, porque muitas das mulheres que estão na base da economia solidária, nós somos maioria dentro da economia solidária, não só nos catadores, mas em todos os segmentos. Algumas delas passaram, inclusive, pelo processo da economia dos cuidados, que é a economia doméstica, e construíram uma porta de saída, de formação para outro debate de um sistema de uma gestão coletiva que elas pudessem ter não só a gestão dos seus empreendimentos, mas a condição de decidir pelo seu modelo de economia, né? E eu digo para vocês, muitas delas, numa perspectiva muito mais de garantias sociais, porque a gente tem essa perspectiva que as cooperativas também tenham os seus direitos garantidos e que a gente também consiga organizar a nossa base dos cooperados para que eles possam pensar também na sua aposentadoria, nas suas referências para depois, para suas férias, todas as condições que nós entendemos de trabalho decente, mas também na própria organização do trabalho, né? Que eu acho que é esse o debate. O debate que nós precisamos fazer aqui é que lugar nós queremos enquanto trabalhadores. É o lugar da invisibilidade que é nos dada por esse sistema do capital, ou é o lugar onde nós temos visibilidade para decidir sobre a nossa vida, para decidir sobre o nosso modelo de economia, para decidir nossa forma produtiva dentro da sociedade. E aí, nessa perspectiva de pensar essas categorias de serviço e a categoria do comércio, existem várias formas de organizar. Tá? Se a gente for olhar para os ambulantes, o que o ambulante faz, né, de certa forma? Ele trabalha no comércio com o processo de vendas. Nós temos o processo de comercialização coletiva dentro da economia solidária. Nós temos centros de prestação de serviço que é gerido pelos próprios empreendimentos, pelas próprias pessoas. Né? A forma de gerir as normas, as regras, as condições de trabalho é construída por nós. Não é construída por alguém que diz para a gente o que a gente precisa fazer. Nós temos a autonomia, inclusive, de dizer a forma como queremos gerir o nosso modelo de trabalho, o nosso modelo de empreendimento. Então, a gente tem aqui na Bahia algumas discussões que a gente vem fazendo, inclusive com os companheiros do Sindodoméstica, que é esse debate. Como é que a gente começa a olhar também para essas categorias, pensando em saídas eficientes?
né? A disputa não se dá apenas pelo segmento, mas se dá pela organização dos trabalhadores. O que o capital está fazendo com a gente é nos transformando, inclusive, nos empreendedores que eles dizem lá, que somos empreendedores, dos empreendedores sem direitos, dos empreendedores precarizados, né? Então, se a gente não começar a olhar para isso e perceber que precisamos buscar formas que nos emancipem, a gente vai continuar reproduzindo isso. O que é o Uber, gente? O que é a uberização? Que não é a organização de trabalhadores através de um aplicativo, né, onde o dono do aplicativo detém toda a força de trabalho daquelas pessoas, inclusive o lucro. Isso não poderia ser uma cooperativa? Por que não? E esse recurso vir para os trabalhadores, para que eles pudessem gerir e dividir isso e organizar a gestão disso? Então, existe sim formas, Maísa, e a gente precisa pensar e começar a sair das nossas caixinhas, né? Para a gente começar realmente a construir um modelo de desenvolvimento econômico que seja capaz de nos colocar como protagonista das nossas vidas. E aí eu queria passar para o nosso companheiro Alex, porque eu acho que dos catadores é importante ele trazer um pouco das experiências de lá. Obrigado, Anne, obrigado. Então, acho que eu sigo nessa mesma lógica até do que tu colocaste, e é super importante isso que tu coloca sobre a construção dos coletivos. Eu acho que esse momento agora, principalmente da pandemia e pós-pandemia, é da gente poder olhar que com quem que a gente pode contar no final das contas, né? E aí, quando surge uma pergunta dessa do que as nossas organizações podem fazer, significa que a gente pode sim contar com as nossas organizações, e aí não só agora na pandemia, mas pós-pandemia e também na construção delas. Porque um ponto, né? A gente não é o governo, a gente não tem dinheiro e não vivemos da exploração de ninguém. Então não tem recurso. O que a gente consegue oferecer é o processo da organização, é o processo da mobilização, é o processo da luta, que é o principal. E é isso que a gente precisa estar atento. Nós precisamos formar as mentes, nós precisamos compartilhar as ideias, nós precisamos ser solidários e fraternos para a gente poder, junto, vencer. Como é que a gente consegue organizar uma associação e uma cooperativa? Juntando aqueles que não têm nada, para quê? Se não tem nada, para que vamos se juntar? Pois é, a gente se junta para ter força. A gente se junta para conseguir fazer a luta e conseguir se mobilizar. A gente se junta para poder fazer política. E é super importante que a gente consiga fazer isso. Que a gente consiga se unificar cada vez mais para poder fazer. E não só entre os catadores, mas também entre o setor das trabalhadoras e dos trabalhadores. Nós precisamos, mais do que nunca, nos fortalecer até para poder fazer os enfrentamentos que virão. Nós temos agora as eleições municipais, nós temos agora todo esse processo dos últimos 2 anos do governo Bolsonaro. Nós precisamos cada vez mais nos fortalecer para poder não perder mais direitos, para poder garantir que a gente consiga sobreviver e poder garantir que a gente consiga continuar a lutar sem subjugar nenhum nem outro, não importa em qual trabalho que a gente execute, nós ser considerada como trabalhadora, como trabalhador. Obrigado. Então, valeu, Alex, valeu, Anne. A gente já está em 1h13 de live, né? Já passou de 1 hora. Aqui eu tenho a missão de poder me colocar, né, como Unicab e dizer a vocês o seguinte, que a gente tem um grande desejo, que é um sonho de construir uma grande aliança para o futuro, né? Uma aliança popular, solidária. Então, assim, fica esse chamado, fica esses nossos diálogos, né? Para que a gente possa avançar nessa pauta. Você coloca muito bem, companheiro, quando você vem falar da uberização, né? Esses transportes de aplicativo, o transporte de entregas, né? E assim, o quanto a gente é desafiado, né? O quanto a gente é chamado. A gente já tem falado sobre isso aqui, né? Por isso que eu disse que a gente vai aperrear muito, a gente em Pernambuco, e eu acredito que a Unicab como um todo vai aperrear muito ainda para a gente construir isso. Saber como é que a gente pode fazer. Por que por exemplo, lá onde no meu setor de trabalho, na Associação dos Barraqueiros do FPE, somos 215 associados. Por que a gente não se organiza para comprar junto, né? Como fazer isso? Qual o passo que vai ser dado? Então, esse é o desafio, essa unidade, o comprar coletivamente,
o fazer cooperativa para poder concorrer ao restaurante universitário, à licitação do restaurante universitário, né? Para concorrer a outros espaços. Alex, eu me alegro muito, Alex, quando eu vejo você colocar isso, porque eu pensava que isso era uma coisa só do catador. Desculpa se eu não estou sabendo me expressar, companheiro, espero que você me entenda, mas que com o tempo da discussão a gente vai se aprimorando na fala, né? É muito novo para mim, mas assim, que bom que está sendo construído, porque tem alguns catadores, tem suas carrocinhas aqui, vende seu material num repassador, vamos dizer assim, um depósito, entendeu? Não tem um galpão. Aí eles me chamam assim e falam assim, mas Beloto, por que é que você não quer uma cooperativa? Né? E assim, aí eu jogo para Ana, Ana, tu vai ser aperreada, companheira, por conta disso, porque eles querem isso, entendeu? E assim, e já existe uma lei que faz com que eu cobra dos municípios e dos estados que tenham esses galpões, que dê esse apoio a essas pessoas que fazem esse trabalho de tão grandeza dentro da cidade, né? Porque aí tem um estudo de quanto cada pessoa produz de lixo e tal. Então assim, primeiro dizer que a Unicab está convidando Dona Luísa, né? Essa guerreira, essa mulher pernambucana, doméstica como minha mãe, ela sabe disso, ela sabe um pouco da minha história, minha mãe também é negra, é doméstica, tenho muito orgulho disso, Dona Luísa, né? E também me dói muito também os relatos de minha mãe, do que ela passou nas cozinhas da casa dos outros. Para vocês, companheiros, é o seguinte, primeiro fica esse chamado, o desafio da gente, um sonho de construir uma grande aliança para o futuro, uma aliança popular, solidária, onde todos e todas, todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras tenham seus direitos garantidos e que a gente possa vencer, né, essa nova investida do capital, né, onde está fazendo que o caba trabalhe e seja um escravo do trabalho, porque esses aplicativos nada mais é do que isso. Você presta um serviço e você não tem vínculo nenhum com a empresa da qual você presta o serviço, e para além disso ainda ganha tão mal, né? Então, nesse momento eu gostaria que cada um, eu vou dar 2 minutos, será que dá 2 minutos para cada um fazer suas considerações finais, dizer que foi difícil para nós perder como é a contribuição da nossa companheira Pita da Bahia, mas que fica para um outro momento, e dizer a cada um e a cada uma: sonho que se sonha só é apenas um sonho, sonho que se sonha em conjunto ele é uma realidade, e ele está se tornando uma realidade porque a gente está sonhando junto. Obrigado pela oportunidade, obrigado Unicab, obrigado Ana Luísa, obrigado Alex, obrigado Anne, Juliano, beijão, obrigado por ser esse companheiro tão aguerrido, e obrigado a cada um que faz a Unicab, e obrigado a todos os trabalhadores do Brasil. Tamo junto e vamos lutar junto. E por último, eu quero me retratar, Dona Luísa, e dizer que eu tenho muito a aprender, mas dizer que é justamente isso. Foram todos os deputados de esquerda. E estamos aqui para aprender, estou à disposição. Por favor, 2 minutos para cada... E deputadas, mulheres também. Então, assim, 2 minutos para cada uma, considerações finais. Gente, obrigado, um abração. Eu já não falo mais, é com vocês. Vamos começar por Anne, está aqui pertinho de mim na... Anne, de Anne só para o Alex, de Alex vai para Dona Luísa vai para o Juliano. Eu queria ser então vai, Dona Luísa, por favor. Desculpa, Anne, então. Desculpa, Anne. É que tem uma pessoa me esperando aqui, eu esperando terminar a live para conversar comigo. Desculpa, eu estou pedindo. Viu? Então, são esses debates, né? Hoje, a gente não pode mais fazer atos na rua, certo? Por conta da pandemia. Mas é através desses debates que a gente se organiza, né, para fazer o enfrentamento a tudo que está acontecendo. Então, dizer que foi um prazer estar com vocês. Juliano, que eu tive a oportunidade de ver uma única vez lá em Porto Alegre, apesar de que já estive lá 4 vezes. Né, o Beloto, já estivemos juntos numa reunião aqui presencial ainda, né? Ainda podia fazer presencial. Anne, foi um prazer te conhecer, Alex. Pena que o companheiro Pete, né, também não está, não foi possível participar. E dizer para vocês que não existe saber maior, nem melhor e nem pior. Existem saberes diferentes. Então, cada um e cada uma de nós, cada vez que a gente faz uma pequena análise disso que está acontecendo, depois o resultado disso é que a gente se fortalece para que a gente continue nessa luta.
E que o sonho, como você diz, Beloto, o sonho que se sonha só é um sonho. E o sonho que se sonha junto é uma realidade. Foi isso que aconteceu com as trabalhadoras domésticas há 84 anos atrás, né? A gente tem mais tempo de organização do que a CLT, imagine. Então, um grande abraço para vocês. É uma companheira que veio pedir umas informações aqui, e aí fica chato, né? O tempo todo esperando. Grande abraço, estarei sempre à disposição. Tchau, tchau. Segue, Alex. É contigo. Depois volta para Ana e Juliano fecha. Tá, o que eu vi que o Juliano levantou a mão antes, eu não sei se ele queria falar primeiro. Eu não prestei atenção, não, mas é isso, Juliano? Não, pode tocar, Beloto, com o Alex, eu fecho, daí pode deixar, tranquilo. Então, assim, primeiro eu me alegro muito de ver a Unicab funcionando, enfim, ativa, ter as representações aqui no estado, aí no Pernambuco, também em outros estados. Eu estive junto com vocês lá em Cuiabá, quando a gente formou a Unicab. Não sei se vocês lembram que eu estava lá enquanto formador, né? Fui lá a convite da equipe aí para mim trabalhar a lógica da questão da construção da solidariedade e do estatuto de vocês. Então, eu fico extremamente feliz em ver vocês funcionando, ativo, enfim, e também buscando diálogos e formação para poder se fortalecer. Acho que a gente tem um desafio posto, não sei se a Anne também depois na fala dela pode comentar, mas a gente tem a Unicopas, que é a União Nacional das Cooperativas Solidárias do Brasil. Eu acredito que a gente deva fazer esse debate sobre a questão dos ambulantes, dos feirantes, dos camelôs, aqueles trabalhadores e as trabalhadoras que vivem nas ruas, que como nós também são subjugados, são perseguidos, são criminalizados, também vivem às margens da sociedade, que muitas vezes estão aí com seus produtos muito à mercê, né, e a sua vida posta em risco, principalmente aqui nesse meio pandêmico, enfim, dessa pandemia. E aí colocar vocês, acho que fazer uma provocação, da gente debater sobre a questão desse processo da economia, né? Sobre o que seria uma economia capitalista, sobre a questão do viés da concentração, do lucro, da questão da própria, enfim, dos próprios trabalhadores, um concorrer com o outro para tentar vender mais, tentar ganhar mais, ou a gente poder substituir para que a gente consiga cada vez mais fraternalmente construir uma outra economia em que a gente distribui o trabalho e também depois distribui a riqueza, para a gente poder organizar um processo para que a gente cada vez mais consiga defender a vida, os nossos direitos, os nossos interesses e principalmente se unir para combater o grande capital, porque a gente está aqui, mesmo que a gente consiga avançar, nós vamos chegar a um ponto em que a gente vai precisar avançar muito mais. Por quê? Porque o nosso problema principal é o sistema capitalista. E a gente precisa mudar esse sistema capitalista, seja ele pelo processo da luta, seja ele pelo processo das ocupações, mas principalmente na revolução dentro da nossa cabeça. Nós precisamos nos compreender enquanto companheiros para poder avançar. Para isso, nós precisamos ser solidários, ser fraterno, ser companheiro, ser amigo, organizar nossas organizações coletivas, nossas organizações solidárias, para praticar essa outra economia solidária, essa outra economia popular que esteja arraigada nesse processo da vida, dos interesses que são coletivos, e principalmente nesse processo de economia solidária. Fico aqui também à disposição, companheiras e companheiros, para a gente seguir essa luta firme aí. Eu não vivo para mim, eu vivo para nós. A minha vida é uma vida coletiva, eu sempre estou à disposição para fazer esse processo junto. Vamos aí construir essa alternativa, porque o mundo, mais do que nunca, necessita da nossa atuação, da nossa voz, principalmente da nossa luta. Muito obrigado. Falar depois desse companheiro maravilhoso, que a gente tem muito carinho a Unisol, principalmente pelo Alex, e por todo o trabalho que ele desenvolve no Movimento Nacional dos Catadores, e lá também no Sul, né? E com as bases também dos empreendimentos da Unisol. E dizer assim a Unicab que é um grande prazer, viu? Quando precisar, estamos sempre aqui. Adorei o convite, acho que essa discussão é cada vez mais pertinente. O debate que nós estamos fazendo é a discussão sobre o futuro do trabalho,
E aí a gente precisa apresentar alternativas para o trabalhador, onde ele possa construir ações efetivas do seu trabalho, mas de uma forma decente, de uma forma que garanta direitos, de uma forma que seja resistente no debate da luta, porque nós vamos ter que fazer esse enfrentamento, né? A economia solidária ela não tem sido mais um debate só no nosso país. A gente está discutindo isso mundialmente através da economia social, a economia transformadora, a própria economia de Francisco, né, que o Papa traz para esse debate da solidariedade, do cooperativismo. Então, a gente precisa construir mecanismos. E aí o debate, o desafio que a gente coloca para a Unicab é esse. Como é que nós podemos construir mecanismos a partir da realidade de cada um dos trabalhadores? Construir ações efetivas que fortaleçam os trabalhadores na sua base, que garanta que os trabalhadores possam construir políticas de inserção para essas pessoas, né? Então, a Unisol se coloca à disposição desse debate. Eu acho que a gente começou uma linda caminhada de pensar a economia popular solidária, porque eu acho que amplia o debate da economia solidária no processo de gestão coletiva, quando a gente começa a olhar para os grandes centros, começa a olhar para os nossos companheiros aqui da periferia, dos trabalhos organizados nas economias locais, como o Milton Santos falava lá atrás, dos setores, dos circuitos inferiores da economia. Quantos de nós aqui, né, fomos formados e criados a partir das vendas dos geladinhos, dos picolé, da nossa mãe que vendia o salgadinho dentro de casa, né? E que tinha a vizinha que vendia o sacolé, que talvez seja aí, como é que vocês falam, né? Em São Paulo, enfim. Então, nós somos oriundos dessa economia popular, desse circuito que era pulsante dentro dos bairros, e que é o circuito que nos fortalece, que nos garante. E aí, eu fico só preocupada que a gente não perca essa narrativa, que eu acho que um pouco do que o Alex trouxe, que o Juliano também trouxe na fala e que o Belotto trouxe. Nós representamos uma classe de trabalhadores. Nós não podemos perder essa narrativa, porque quando a gente começou a fazer o debate do microempreendedor individual, uma das coisas que eu acho que a gente se perdeu aí nessa concepção foi de achar que a gente agora era empreendedor, dono do nosso próprio trabalho. Não éramos. Era uma forma de nos organizar, inclusive nos precarizando, porque não adiantava só nos colocar dentro da base de direitos mínimos, mas a gente queria direito também ao público e ao privado. Então, o debate está colocado, nós nos colocamos à disposição. Muito obrigado, Belotto. Alex, um beijo, com muita saudade de você. Tomara que essa pandemia acabe logo, para a gente se abraçar e continuar a luta. E, Juliano, estamos à disposição sempre, viu? Dale, Juliano! Obrigado, Anne. Dale, Belotto. Eu queria, claro que agora, inclusive a sugestão do Alex, de a gente fazer um debate sobre a questão da economia e tudo mais. A gente tem um debate muito bom para tratar, esse assunto é importantíssimo, porque nós geramos trabalho e renda, nós impulsionamos essa economia, nós, informais aqui, doméstico, catador, o camelô, ambulante, se não fosse nós, esse país já tinha quebrado e o mundo inteiro já tinha quebrado. O mundo inteiro. Então é um debate muito importante para a gente fazer. Eu acho que nós temos que aproveitar essa tua deixa, Alex, e a Anne e a dona Luísa, pessoas excepcionais, para poder marcar um novo encontro para fazer esse debate. Eu acho importantíssimo esse debate. Mas, como eu só tenho 2 minutos, Belotto, me dá 2 minutos e meio, Belotto. Eu quero aqui, dialogando com a Anne, que eu vejo a importância que é esse trabalho que ela tem feito na questão da economia popular. Aqui, nós temos uma associação, Feira Rua da Praia, e essa associação, ela representa vários. Nós temos, por exemplo, a questão do camelódromo, que a gente tem feito um debate, e isso via associação, que não é cooperativa, mas que se assemelha, né, Anne? Se assemelha. E temos feito um debate muito grande aqui, inclusive com o apoio da Defensoria Pública, porque o camelódromo, ele ficou fechado durante a pandemia, agora está fechado de novo, e a empresa que administra o camelódromo cobrando o tempo que as pessoas ficaram sem trabalhar. Olha o absurdo, um troço desse. O absurdo. E botando a faca no pescoço das pessoas. Então, a gente se organizou e conseguimos levar esse problema para dentro da Defensoria Pública, e com isso, acho que o Belotto caiu, e com isso a gente está tendo alguns êxitos aqui, fazendo negociações individuais porque a Defensoria quis fazer individualmente.
porque a gente queria uma conversa coletiva, porque daí tu atinge todos. Mas a defensoria achou por bem fazer uma discussão individual, e que está dando certo. Por mais que a gente tenha sido contrário à individualidade, mas está dando certo a ação que a gente fez via associativismo. Também aqui, o Alex conhece, nós temos uma feira, a Associação Feira, a Expo Inter, que é uma feira internacional, a maior da América Latina, as pessoas devem saber, que também lá, Anne, esse ano seria o 17º ano, só que não vai acontecer em função da pandemia. Mas lá, tudo que é cobrado é dividido por todos que vão trabalhar. Se é cobrado, se vai sair 100 mil a feira no todo, se divide pela quantidade de pessoas que estão trabalhando, tudo no papel e nenhum real a mais. É simplesmente dividido, cooperativado, na verdade, banheiro, banca e tudo mais, segurança, tudo dividido. E é assim que a gente achou, inclusive se fortaleceu, porque o governo do estado e a prefeitura de Esteio não queriam nós ali na frente, porque é feira de camelôs. Imagina uma feira de camelôs na frente da maior feira da América Latina, na frente da Expo Inter. Eles não queriam, mas aí a gente, através do associativismo, do cooperativismo, dá para se dizer, a gente conseguiu se fortalecer e retirar a ideia de que camelô e ambulantes não teriam direito ali. Então nós estamos indo para o 17º ano, tudo dividido dentro disso que tu acaba de falar e que o Alex também fala, que é a questão da coletividade, porque o individual, ele pode andar 1 ou 2 passos, mas chegou no 1 ou 2 passos e parou. Agora o coletivo pode andar muitos passos e não parar nunca, porque o coletivo é uma roda. E para mim poder concluir, eu quero, antes de agradecer, eu quero dizer que eu sempre tive um ciúme, uma inveja boa, e uma inveja boa dos catadores, das domésticas, que conseguiram regulamentar, conseguiram se formalizar, conseguiram ser visto pelo Congresso. E isso sempre foi um sonho nosso dos camelôs ambulantes, e principalmente a Unicab, o Alex acompanhou lá em Cuiabá, e a gente de lá vem discutindo muito, Alex. E agora a gente tem uma notícia boa, assim, no sentido, a pandemia atrapalhou um pouco, mas através do deputado Vicentinho, a deputada Fernanda Melchiona, a gente já tem assinaturas para a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Camelôs Ambulantes e Feirantes do Brasil. Então é um grande passo que a gente está dando, é um grande avanço que a gente está dando, e esse avanço parece que o universo conspira, porque conforme a gente vai caminhando, agora a gente se depara com o grande avanço dos catadores, o grande avanço das domésticas, o grande avanço da questão da economia popular. E eu acho que aqui a gente está meio que fechando uma aliança, pode demorar um pouquinho, mas eu acho que o primeiro passo foi dado, nós estamos alinhavando essa coisa, porque se nós juntos, domésticas, camelôs, ambulantes, feirantes e catadores juntos, olha, não tem Bolsonaro que derrube nós, não tem Bolsonaro que derrube nós, porque nós somos muitos, e que geramos muito trabalho e renda e temos muita força. Para concluir, Belotinho, eu quero te parabenizar pela mediação, excelente mediação, é um prazer compartilhar contigo, camarada da executiva. A Anne, foi um prazer te conhecer, a gente quer continuar debatendo contigo, conversando contigo, porque a gente enxerga que vamos avançar muito junto, e o Alex, meu companheiro conterrâneo, quando passar a pandemia, nós vamos tomar um chimarrão bem quente, né? Bem quente, no sol, se tiver frio, e vamos que vamos. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Maíra, um abraço para ti, Maíra. Pessoal, só para a gente fechar, eu vou gritar assim, trabalhador e trabalhadora unida, e vocês vão dizer, jamais será vencido. Um cheirão. Obrigado, Maíra, e desculpe minha espalha, é a primeira vez que eu mediu alguma coisa. Trabalhador e trabalhadora unida! Jamais será vencida! Obrigado, beijão a todos e uma boa tarde. Obrigado a vocês que participaram e tiveram essa paciência toda com nós. Valeu, abraço, vamos que vamos.